Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Leadercast, trazendo sempre lideranças com histórias inspiradoras. Aqui a gente já sabe, você também já sabe, a gente sempre traz um convidado com uma trajetória de história que vai lhe inspirar e você também passa a conhecer mais sobre esse convidado. A gente está com um convidado muito importante, não é, Henrique? Dando uma salve aqui para o Henrique, para o Gilberto. Nosso convidado de hoje é do setor jurídico, ele que é presidente da OAB Subseção de Floriano. Seja bem-vindo, Dr. Pablo Henrique. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor Pablo, seja bem-vindo, né? Sim. É uma figura, uma personalidade de referência aqui na nossa cidade e no meio jurídico, né, Henrique? Com certeza. E o que já chama a atenção é que ele ocupa uma função importante na OAB de presidente e muito jovem, né? Uma grande Jovem, responsabilidade. O mais jovem da história da subseção. É, do Floriano. presidente mais jovem. O presidente mais jovem aqui da subseção. Exatamente. Então, Tudo bem, doutor Pablo. Prazer recebê-lo aqui. prazer é todo meu. Muito feliz, grato em ter sido convidado. E quero contribuir um pouco, falar um pouco sobre a história, sobre minha história e sobre a minha função aqui na sociedade. Tudo bem. A princípio a gente vai pelo começo, como a gente diz, para você falar um pouco da sua trajetória, da sua história, como é que você passou sua infância, sua adolescência. Fale um pouquinho aí, faça um relato começou aí tudo? sobre sua Paixão por trajetória. direito, já vinha de Pronto. Porque eu berço. costumo falar que a gente está vendo muito hoje na rede social, umas pegadinhas falando sobre o aluno do direito, sobre, né, diz assim, 100% das pessoas que fazem direito, 95% são chatas, né? São pessoas que gostam de discutir. Né? É isso, você vê que são as pessoas que gostam de... Então, eu sempre gostei da discussão, né? De sempre estar defendendo, de sempre estar discutindo, desde pequeno, né? Eu nunca gostava de ficar calado. Alguém me fala uma coisa, eu tenho que responder. Eu sempre gostava de ter aquela... E buscar a resposta. Sim, então por conta disso, né? Eu sempre pensava assim, sempre eu tinha uma resposta por alguma coisa, então eu tive esse encaminhamento para fazer direito. Você atendeu a essa, Sim. a essa vocação, vamos dizer assim. A tendência. Exatamente. Pois não. E assim, eu morava em Oeiras, né? Meu pai é de lá, né? E ele foi o primeiro gerente do Banco do Brasil aqui de Barão do Grajaú. Você nasceu lá. Eu nasci aqui em Floriano. Né? Nasceu Então, em Floriano. em 87, quando eu nasci, meu pai era gerente do banco aqui em Barão. E aí, o gerente do banco foi 3 anos numa cidade, para outra, né? A gente saiu daqui, a gente foi para Esperantinópolis, Maranhão, foi para São Luís. E aí, quando ele estava próximo a se aposentar, ele solicitou que fosse para Oeiras, que é onde era a cidade natal dele. Né? E a gente foi para lá. Então, eu fiquei em Oeiras ainda fiz até a 6ª série. Aí, na 7ª série, quando ele aposentou, ele quis ir morar em Barão, porque ele tinha uma propriedade rural, né? Tinha gostado muito, tinha feito muitas amizades, não, vou voltar para Barão do Grajaú. E mesmo lá em Oeiras, ele tendo os irmãos, a mãe dele e tudo, mas ele queria vir morar aqui. Aí eu peguei, estudei aqui, fiz a 7ª e 8ª série no Educandário, e depois fui para Teresina fazer o ensino médio. Né? E aí passei 3 anos lá em Teresina, 4 anos em Teresina, e voltei para fazer meu curso de Direito aqui na UESP aqui de Floriano. Né? E sempre... eu fiz amizades aqui, né? Apesar de pouco tempo estudando em Floriano, porque só foram 2 anos, né? Mas aí fiz todo... Estudou onde aqui? No Educandário. Educandário. Estudei aqui no Educandário. E aí, quando eu fui para Teresina, estudei no Ângulo, lá em Teresina. E aí fiz o curso aqui. E na época, e ainda hoje, né? Um dos cursos mais conceituados de Direito do estado do Piauí, né? É o curso da Estadual, né? Aqui. E... depois aí foi, né? Já fui saindo da faculdade e passando na OAB logo, né? E comecei a trabalhar. Então, falar em adolescência era em Barão do Grajaú com meus colegas. Na infância passei muito. Meu pai tem uma propriedade rural a 20 quilômetros da cidade. E sempre a gente tava lá com meus amigos e eu também. Quase todo dia eu tô lá, né? Eu sempre quase todo dia à tarde eu vou para lá, quando a gente tem um tempo, eu gosto de ir para lá. Para a propriedade rural? Sim, Tá. para lá. Então a gente... Mas você mora em... Eu moro em Barão. Em Barão. Eu moro em Barão. Qual- Moro em Barão. Você falou que tem essa vinculação com Floriano, mas foi estudar É, e aí eu passei começou a ter uma vinculação maior com o Barão de Grajaú. Eu passei 2 anos... quando a gente veio, já veio para morar em Barão, né? Eu passei 2 anos estudando aqui,
Depois fui para Teresina, quando eu voltei fiz meu curso de Direito aqui, né? E aí quando eu passei na OAB, eu disse, e agora? Para trabalhar, né? Minha irmã era advogada lá em Oeiras. Ela disse, rapaz, vem pra cá. Eu passei 3 meses com ela. E aí logo depois eu disse, não, eu quero montar um escritório em Floriano. Aí eu montei um escritório na frente do fórum. E aí o pessoal falava, não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. O cara começar agora. Tu vai montar um escritório. Já quer botar um escritório. Tu vai... E com a secretária, né? Você tem que pagar, né? Tal. Já começa com os encargos, né? Exatamente. Os encargos. E aí eu lembro, papai falou assim, ó, vou comprar a mobília para você, né? Só vou dar meu nome. Mas eu vou comprar e você vai pagar o parcelado. Você vai trabalhar agora é a sua vez. Aí eu, pois tá bom. E aí eu peguei, assumi essa e fui, né? E aí os primeiros clientes já começaram a aparecer, tinha um ciclo de amizade muito bom. Para quem faz direito, você tem que ter um bom relacionamento para que você consiga. E conseguia pagar as contas do escritório. Ganhar dinheiro não, mas conseguia pagar, né? E aí eu lembro até que eu tinha um carro na época esse carro eu deixei de pagar as prestações do carro porque eu não tinha como pagar e pagar o escritório. Então passei uns 6 meses aí nessa dificuldade para depois eu vir a ter condição de colocar em dias as coisas e tudo, mas que eu não podia deixar o escritório sem estar custeado. Mas foi uns 6 meses ainda foi uns 6 meses até começar a ter condição de pagar a despesa do escritório, pagar outra despesa de casa e tal. Pagar as despesas que eu era, as minhas despesas. A se manter só na advocacia. Só na advocacia, exatamente. Quando você faz o curso de Direito, aparece eu sempre digo que se eu fosse estudar novamente faculdade, eu teria que fazer o curso de Direito, mas porque abre um leque de oportunidades, de opções para você, né, Pablo? E quando você se voltou a fazer Direito, você sabia que queria ser advogado ou você pensava em concurso, magistério, ou a magistratura, ou também ser promotor, alguma coisa assim? Não, ou você sempre quis ser advogado? Eu sempre quis ser advogado. Eu lembro quando a gente entra no primeiro dia de aula, aí os professores costumam perguntar o que você quer. É verdade, é uma das... Acho que foi o único aluno na minha sala que falou, eu quero ser advogado. Eu entrei querendo ser advogado, porque eu gosto da liberdade de ser advogado. Né? Sim. Você tem a liberdade de ser tem advogado, essa grande vantagem, né? Financeiramente, às vezes é difícil, né? Também se torna com essa liberdade, você pode, não tem limite do que você pode ganhar, né? E você ter a liberdade de você trabalhar hoje aqui em Floriano, amanhã você está em outra cidade, você conhecer o Brasil todo trabalhando. Então, essa liberdade foi que sempre eu tive sempre vontade. Lhe atraiu. Eu achava lindo demais a advocacia, você sair daqui. Naquele tempo, até no início, até um protocolo de uma ação, você tinha que viajar para protocolar. Verdade, né? é verdade. Você saía, eu vou protocolar uma ação lá em Itaueira, eu tinha que ir em Itaueira fazer o protocolo daquela inicial. Mas eu achava bonito demais essas viagens, eu gostava demais, né? E isso perdeu um pouco, né? Agora o PJ é tudo perdeu eletrônico, um pouco, né? mas por um lado ficou muito facilitou, bom, né? Facilitou. Porque você está em vários lugares sem sair do... E a gente acompanhou essa evolução, né? Trabalhando e acompanhando, mas eu sempre quis advogar, eu fiz direito para advogar. Teve algum momento seu que você, rapaz, eu vou desistir isso aqui, né, pra mim? E aí você falou que passou por 6 meses de grande desafio, que eu acredito que é muito aprendizado. Acho que não só na área de direito, a gente vê muito isso contado aqui no bate-papo, né, Fernando? Sim. E você teve esse momento de desistir, querer desistir? Não quero isso. Porque eu tenho em mim sempre pensamento assim, eu sou muito otimista. Eu acho que o otimismo, ele ajuda muito. Então sempre, tudo que eu vou fazer, eu fico assim, no final vai dar certo. Tudo que eu vou fazer. Até quando a gente tá passando um ano difícil, eu acho que lá em dezembro tudo vai se encaixar. E você vai conseguir. Eu sou muito otimista. Que bom. Então, às vezes a gente tinha essa dificuldade. Gilberto, quando a gente pega um processo judicial, tem processo que a gente vai receber no êxito, né? Sim. A maioria, muitos processos a gente recebe no êxito. Você pega uma demanda, você cobra 30% ou um valor em espécie, né, em reais, vai você receber quando esse processo finalizar. Então, quando a gente começa é difícil, porque você não está recebendo. Não tem o capital de giro para manter, né? Aí eu ficava olhando a quantidade de processos que eu tinha e eu ficava, isso aqui vai dar, daqui a tanto tempo eu vou receber tanto. Só que você não pode contar com aquele dinheiro, tem que esperar sair, né? Aí depois vai girando, né? Mas a questão é porque eu sempre fui otimista. Então eu queria fazer isso aqui, já teve tempo de eu pensar, não, eu vou estudar
acho que eu vou querer fazer Concurso. vou querer fazer concurso, tá? Lá em casa meu pai falava muito, meu pai, minha mãe, disse, rapaz, é bom fazer um concurso, né? Para ter uma segurança e tal. Porque assim, para todos as pessoas que se formam em direito e se decidirem advogar, tem a questão familiar. Porque a família vê a dificuldade da advocacia, porque o início é difícil. Você não entra na profissão para receber salário. Então, nessa dificuldade, a família começa a pressionar a pessoa. Pai, vamos fazer um concurso, eu acho Tá melhor. preocupada também, Exatamente. né? Com a estadia. Mas aí eu não, vou tentar. E aí, quando você atinge uma estabilidade, esses questionamentos, eles se encerram, né? Se encerram e vão surgindo outras Oportunidades. oportunidades. Que aí é, por exemplo, você escolher a área, né? Não, eu vou ser advogado, mas eu prefiro, ou eu tenho Uma mais área que se vocação. identifica mais, Eu né? sou mais identificado com essa tal área. E aí você sofreu alguma pressão, ou então sofreu alguma dúvida em relação à área? Eu sofri isso aí sim, porque quando a gente inicia, hoje eu trabalho mais na área previdenciarista, né? E é uma área que ela demorava muito para a gente ter o retorno financeiro. E aí quando eu comecei a trabalhar, minha irmã trabalhava na área e eu via aquela movimentação de ir para INSS. E assim, se você acha que o INSS hoje é sucateado, imagina o INSS há Algum tempo há 10 anos atrás, atrás, entendeu? Rapaz, era um lugar escuro, as cadeiras do INSS eram todas acabadas. Assim eu ficava, meu Deus, como é que a autarquia é desse jeito? Verdade. E aí eu peguei e disse, não vou trabalhar com essa área não, porque demora demais. O cara sai do curso, tá precisando de dinheiro, tem que pagar as contas. E aí, o que era mais rápido era E geralmente, quando se trata de previdenciário, sempre é o que a gente chama de advogado no êxito. Né? Sim, exatamente. Não, eu vou cuidar da aposentadoria, eu quero me aposentar, mas eu só lhe pago quando eu receber o atrasado, como o pessoal diz. E logo a pessoa não vai ter como pagar ali, né? Pois Exatamente. exatamente. Se ele já está procurando uma forma de estar se sustentando, é porque está em dificuldade também, e aí precisa desse E verba, aí né? eu ainda conseguia um cliente criminal aqui, um cliente criminal ali, o criminal, para quem começa a trabalhar, você abre os olhos assim, pô, o cara tá... Porque o criminal paga na hora, né? Eu disse, mas é bom. Mas aí depois o direito foi me levando para esse caminho. Né? Aí Previdenciário. Fiz pós-graduação, especialização, foi me levando para esse caminho. Hoje eu sou mais focado no direito previdenciário. Né? Já trabalho, acho que tem uns 8 anos que eu trabalho. Você tem na quanto tempo de previdenciária. formado? Eu formei em 2011. Né? 2010.2, a formatura março de 2011. Completar 13 anos. Exatamente. Ainda sou um jovem advogado. Jovem, certo, claro. Eu costumo falar para os colegas quando a gente está conversando, sabe? Eu sou um jovem advogado. Ainda, não, mas já passou dos 5 anos. Mas eu olho para vocês assim, eu tô na mesma faixa etária de vocês aí. Eu Pronto. sou um jovem advogado. Você falou em jovem advogado, que é bom a gente estar falando sobre isso, dessas dificuldades iniciais de você entrar para uma... Eu sempre digo o seguinte, o advogado é um profissional que entra o mês, dia 1º, ele não sabe quando... Não sabe qual o que vai dar até o final. Empresário também, né? Mas o empresário já tem o seu estoque, já tem a sua, né? Já tem a sua venda diária, né? uma É venda tipo diária, como tem uma rotina, né? Entendi, O advogado não, ele vai começar do zero. Todo mês começa praticamente. Todo dia, praticamente começa do zero. Exatamente. Me corrijam se eu estiver errado, é tido como autônomo, né? Sim. Advogado. Sim, é autônomo. Aí, Mas eu ia só finalizar a pergunta. Além dessa dificuldade, né, inicial, de começar do zero, vamos dizer assim, tudo ser uma coisa de médio e longo prazo, né, logo no início, o retorno. Aí eu lhe pergunto, quais as outras dificuldades da jovem advocacia, do jovem advogado? Você que passa por essa transição, né? Que está passando por essa transição. Você é ainda um jovem advogado, a mas gente não pode falar que seja que o mercado esteja cheio. Não é, né? Porque eu acho que tem espaço. Tem muito advogado se formando, mas tem muita demanda. Se você for imaginar, o percentual é muito pequeno de pessoas que procuram o judiciário mesmo tendo uma lesão. Então, assim, o direito do consumidor, por exemplo, várias pessoas têm problema com bancários e 5% das pessoas que procuram o judiciário. Então, tem uma vasta quantidade de quer pessoas dizer, em uma área só você já tem... Você imagina
no começo do dia, naquele dia, o tanto de demanda só na área de do consumidor que vão surgir, né? Precisa ter um foco ali, né? Então, assim, a dificuldade que eu acho hoje é estrutura, porque hoje você está vendo muito investimento em estrutura física de escritórios, né? Em imagem dos profissionais, né? Porque hoje você está começando a ver esse investimento que não existia aqui na nossa região, né? A imagem dos profissionais. E a faculdade, ela não te ensina a advogar. Não, é verdade. Então você sai da faculdade sem saber advogar. Você sabe com coisas teóricas, né? Fica com situações teóricas, mas na prática é quem ensina. Eu lembro, Gilberto, quando eu ia atender um cliente, os meus primeiros clientes que iam falar comigo e que eu atendia, eu respondia aquela demanda, eu falava qual era a ação que a gente tinha que entrar. Aí o cliente saía e eu ficava sozinho dentro da minha sala. Rapaz, eu sei responder esse cliente. Porque aí você é inseguro, você sai da faculdade, você não sabe, você não teve essa... Poucos advogados formados teve a condição de estagiar no escritório ou estagiar na defensoria, né, para aprender o dia a dia da advocacia. Então, realmente a dificuldade maior é essa, ter a prática da advocacia. Né? E também, eu vou acrescentar aqui um fato que me lembra muito, o fato de você, claro, você ter que ter a humildade, logo como jovem, de dizer assim, o cliente chega para você, faz uma pergunta, apresenta uma demanda, apresenta uma indagação, e às vezes o jovem, para não demonstrar uma certa insegurança para o cliente, ele vai falar de uma coisa que talvez ele não conheça, e aí talvez ele não tenha a humildade de chegar para o cliente, rapaz, você pode passar amanhã, ou passa depois de amanhã, que eu vou fazer uma pesquisa. O jovem advogado, a tendência dele em não ser, tipo assim, em querer responder prontamente de uma coisa que talvez ele esteja muito inseguro. Sim, eu acho que você concorda comigo, né? Exatamente, porque já tem a questão da insegurança de você ser jovem, né? E você quer passar o conhecimento para que tire essa imagem de é muito novo, não vai ter como responder. E você quer entregar um serviço, né? Exato. E realmente acontece muito disso. E nós como entidade, né? Falando um pouco sobre a OAB, nós temos feito muito aperfeiçoamento para a prática da advocacia, voltado para o jovem advogado. Para entregar para a sociedade florianense pessoas capacitadas, profissionais capacitados para poder agir na solução de conflitos aqui da sociedade. Porque realmente é difícil a gente passar por esse período de faculdade e quando você termina, você ficar olhando, e agora? A OAB, ela tem departamentos lá dentro que direciona atividades. Por exemplo, uma função que cuida de um específico serviço. Sim, como é que funciona lá dentro? Lá nós temos a diretoria e temos as comissões, né? Essas comissões, elas são... Aqui a gente tem quase 40 comissões. Nós somos a terceira maior subseção do Estado e a subseção que tem mais comissões no Estado. Nós temos quase 200 advogados trabalhando pela advocacia. Então, assim, você tem a comissão da jovem advocacia. Então, tem aquela presidente, tem os membros da comissão que são focados ao jovem advogado. Aí nós temos a comissão de direito do consumidor, direito do trabalho, direito eleitoral, direito previdenciário. Nós temos várias comissões que são focadas ao trabalho do advogado, comissões que são focadas para a sociedade, entendeu? Então a gente tem vários braços para poder estar entregando serviço para a advocacia e para a sociedade. Hoje eu fico vendo uma realidade que eu não tinha na minha época em relação à OAB, né? A vinculação do advogado à OAB, é que se você chegar em qualquer subseção de uma OAB, hoje você tem praticamente um escritório, né? Um escritório montado à sua disposição para você começar a advogar. O advogado que está começando, ele pode levar um cliente para a OAB? Pode. Sim. Pode. Ele tem um local para ir lá. Lá na OAB hoje nós temos 2 salas de atendimento, né? Tem uma sala de reunião, nós temos uma sala de trabalho, que são aqueles gabinetes, computadores, né? Também. E tem mais algumas salas que dá para reunir com o cliente, né? Que são climatizadas, mas não tem computador. Mas as de atendimento tem, então são completas.
Então hoje muitos jovens advogados Já facilita a vida dele, né? estão Não, ficando dentro da facilita OAB. demais. E Antes você não tinha isso, no teu tempo não tinha Não, isso. já a OAB ela tem aumentado essa. tem aumentado. Ela Mas, tem por exemplo, na aumentado. minha época não tinha isso. Na minha época não tinha um escritório montado dentro da subseção para que você pudesse estar atendendo. Então, Isso vai ter em todas as cidades que tem subseção. Uhum. E todas as cidades que tem fórum, tem uma sala dentro do fórum. Entendeu? Entendi. Pronto, Fernando. Não, já pegando o gancho da sua fala sobre a estrutura física da OAB hoje, né, que está excelente, e que eu ia completar na fala de vocês é que a gente também, a gente percebe, além da estrutura, a OAB também tem se engajado nos mais diversos assuntos Atividades, sociais, né? Ela sempre está ali dando uma nota, Fazendo campanha. fazendo uma campanha, né? Você vê também essa diferença hoje, que é um gancho aí para o meu advocatício, né? Quando eu era mais jovem na advocacia, eu estou no meu segundo mandato. Eu tive um mandato anterior como tesoureiro e agora como presidente. Quando eu iniciei o meu primeiro mandato como tesoureiro, eu olhava a OAB tentando fazer algumas coisas para a sociedade, eu não conseguia entender. Eu achava que a ordem ela deveria ser focada mais Para o advogado. para o advogado. Uhum. E aí depois quando você vai entrando, você vai vendo o sistema, você vê a importância do sistema para a Para a sociedade, sociedade. aí você vê que realmente a gente precisa. Uhum. E hoje a gente faz muitos eventos voltados para a sociedade, né? Essa semana a gente teve a nomeação Sim. de 2 advogadas, né? Uhum. Pra- Direito do autista, Direito né? do Pois autista. é, bacana. Muito bom. E foi uma repercussão imensa, entendeu? Elas chegaram lá e não tinha essa comissão, a comissão nova na OAB, né? E elas pediram para estar lá aqui em Floriano. E eu disse, não, vou fazer a nomeação de vocês agora. Elas disse, agora, vocês já vieram, vamos fazer logo. Vamos resolver logo. Uhum. E aí deu uma repercussão grande na cidade, né? Muitas mães mandaram mensagem, pais também, pais advogados e mães advogadas que queriam que realmente a gente tivesse esse olhar voltado para o autismo e participar também da comissão. Então isso a gente vai levar mais direito para a sociedade. Quando acontece algo que repercute muito e a OAB dá uma nota, quando a gente lê assim nos telejornais, a Ordem dos Advogados do Brasil emitiu uma nota, você sente um respaldo tão grande. É em sempre cima. uma forte assinatura. É uma né? forte sempre uma assinatura. forte, Você vê, nossa, a OAB está ali diante, É, está chegou atenta ao àquela ponto situação, de né? pedir impeachment, né? De estar liderando Sim, impeachment, né? Então a exatamente. ordem ganhou uma repercussão, ganhou assim uma representatividade muito forte também, lembro né? Na de- vida política também, né? Eu lembro de alguns fatos que tivemos no nosso país, onde algumas pessoas, às vezes até por uma certa ignorância, ou não ter tido o aprofundamento do assunto, levantar cartazes pedindo a volta do AI-5. Então, assim, eu lembro que a Ordem dos Advogados também se posicionou sobre isso, que era uma coisa absurda, né? Que é o ato institucional. Você vê, né, esse peso hoje da OAB sobre todos os assuntos que acontecem na nossa federação. É porque nós temos o dever de defender a democracia. Né? E a Constituição, né? Exatamente. Claro. E é a profissão que é mais falada na Constituição. Exato. Então, assim, a legislação são feitas por juristas, né? Que analisam a legislação que é feita no Congresso. Então, sempre eles têm assessores juristas, né? A maioria do Congresso é jurista. Então, vem dessa... por isso que tem essa força da OAB, né? Porque sempre a gente precisa estar analisando a legislação. Então, quando você vê uma lesão ao Estado Democrático de Direito, que nós somos defensores do Estado Democrático de Direito, nós temos que se manifestar. Sempre, não tem como você ficar... Porque eu falava muito para os colegas, se acontecesse uma situação drástica dessa no país, até nós que estamos aqui embaixo também teríamos dificuldade de trabalhar. Com certeza. Né? Porque você via pessoas pedindo a extinção do judiciário, né? Sim. Se eu perder, como é que a gente ia trabalhar? Entendeu? Se não ia ter o poder judiciário mais, vai acabar com tudo. E ele disse, não, então a gente tem que defender. Acaba com o STF. Exatamente, a gente tem que defender As coisas assim meio radicais demais, né? Extremista, né? Extremistas. Doutor Pablo, vamos falar um pouco sobre prerrogativas, né? Que muita gente pode até não estar por dentro desse termo, né? Mas prerrogativas
sempre é um tema que a OAB é muito atenta. Prerrogativas são posicionamentos, inclusive legais, para defender direitos básicos da atuação do advogado, né? Aí, você acha que hoje, hoje em dia, ao longo desses tempos, tem se visado mais a defesa de prerrogativas, tem se atuado mais em busca de resguardar as prerrogativas dos advogados? Sim, o que a gente tem feito aqui é tentar fazer um mandato que consiga prevenir, né, as lesões das prerrogativas dos advogados. Então, quando você fortalece muito o nome da instituição na sociedade, você diminui a lesão da prerrogativa. Porque aquele ente público, aquele que ia causar uma lesão ao advogado, uma violação à prerrogativa, ele começa a ficar preocupado em não fazer, porque vai ter uma representação contra ele. Então o início nosso foi fortalecer mais o nome da ordem, né? Mas aconteceu, poucas. Aconteceu pouquíssimas aqui, pouquíssimas e de pequeno potencial, né? E aqui, ontem mesmo teve um problema com um colega, e eu lembrei de uma frase que é de um texto que é do tempo da Segunda Guerra, né? Que se falava assim: quando vieram pegar os judeus, aí a pessoa ficava dentro de casa, não, mas tá pegando os judeus, deixa. Aí veio, aí pegou o vizinho que era negro, não, mas tá pegando os negros, deixa. E aí veio, pegou um vizinho que era gay, não, mas tá pegando gay. Aí veio para pegar ele que era pobre, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que nós temos sempre, essa violação de prerrogativa, ela pode acontecer com todos. Ontem eu tive um problema de violação de prerrogativa com um colega advogado, e que eu liguei para alguns advogados, eu estava viajando, e os advogados foram lá para ajudar. Advogados que nem participaram da comissão de prerrogativa, mas foram. Por quê? Porque a gente tem que sempre estar nessa de tentar coibir a violação de prerrogativa, e quando ela acontecer, nós temos que estar combatendo para que não venha acontecer novamente. Para que o ente que vá fazer uma lesão, ele imagine que a advocacia é unida nesse ponto, né? A gente sempre tem que estar junto. Então, eu acho que nós conseguimos diminuir muito. Tivemos poucos casos aqui, mas por conta do fortalecimento da instituição. Certo. Eu lembro agora recente, eu acho que uns 2 meses, 3 meses atrás, uma cidade aqui do Piauí, houve um fato e dentro de uma casa a polícia chegou, acredito que pela informação que se tem, é que a polícia chegou para prender um rapaz que estava dentro de uma casa. Você lembra desse fato? Foi lá em Bertolínia. Bertolínia, Lá em pronto, Bertolínia. bem próximo aqui a gente aqui. Um rapaz quis se resguardar da iniciativa policial, não quis se entregar, e parece que chegou o advogado dele e disse assim, olha, parece que ele quis, a mãe disse assim, olha, ele não vai sair daqui, aí a polícia deu voz de prisão à mãe. Não foi? Aí ele disse Foi. que não. Aí que o ele não ia advogado prender. disse, olha, não prenda a mãe, que ela está apenas protegendo o filho. Não foi? Foi mais ou menos essa situação. E aí terminou a polícia prendendo o advogado. Exatamente. É realmente um fato assim meio esdrúxulo, porque às vezes as pessoas não entendem que a própria lei determina que para a prisão de um advogado tem que ter a presença. Ainda mais e foi no exercício da profissão, né? No exercício da profissão, que ele é inviolável, né? Exatamente. Inviolável. Ele está ali defendendo uma mãe que está protegendo o filho, muito embora seja questionado esse ato, mas a polícia prender a mãe porque está protegendo o filho é meio complicado, né? E aí é aquela questão, quando você fala da advocacia, algumas pessoas podem falar mal de algum advogado ou outro, porque sempre tem colegas e colegas, né? Mas você imagina que todo advogado está defendendo o direito de uma pessoa. Nesse caso específico, lá em Bertolínia, você imagina se a ordem fosse fraca, né? Que mesmo com o fortalecimento da instituição, houve uma violação de prerrogativa grave. Né? E aquela violação de prerrogativa, a maneira que foi tratada, ela pode ser tratada com qualquer cidadão. Né? Qualquer momento que o advogado vai fazer a defesa de um cidadão, que ele vai discutir com a polícia militar, na época foi a polícia militar, ele chegar a ser preso por conta disso. Então é uma situação que houve uma repercussão muito grande no estado do Piauí. Foi muito grande. E a gente espera que não aconteça novamente, porque... E aí nós temos uma ferramenta hoje que são
celulares que filmam, que mostram as situações, que provam, né? E advogado vive muito de prova, né? A gente vê que o quanto que hoje em dia tem se tornado importante como ferramenta, né, de prova um aparelho celular, uma câmera, uma filmagem, né? E só houve repercussão porque houve a filmagem. Sim, houve a filmagem. Eu tenho uma pergunta aqui. Com essa tecnologia, ela ajuda e atrapalha, não é isso? Porque depois como é que se diz, a inteligência artificial, dificultou mais para vocês o trabalho? Não, nós temos que se adequar para tentar conseguir facilitar, né? Porque o processo hoje ele é eletrônico, antes não era. Então hoje eu consigo peticionar um processo em qualquer local do país aqui em Floriano, né? Eu dou entrada no meu computador, eu consigo peticionar no Rio de Janeiro. E aí iniciou, nesse início, com isso, uma dificuldade de alguns advogados que trabalhavam numa área que acabou sendo extinta, né? Que é a questão da correspondência. Eram advogados que faziam mais correspondência. E hoje está quase extinta. Por quê? Porque as audiências hoje, elas também estão virtuais. Então aquele escritório de advocacia que fazia a defesa de um cliente dele, que ele era lá de São Paulo, e a ação era aqui, hoje ele consegue fazer a defesa do cliente dele e a audiência lá onde ele está. E antes não, ele tinha que pagar um advogado para poder ir para a audiência. Ele tinha que pagar um advogado para fazer um protocolo. E aí foi acabando isso. E só para complementar, isso aí estava meio prostituída a situação, né? Porque tinha advogado fazendo audiência aí por 50, 60 reais. Um exemplo, né? Mas estava meio prostituída. E aí fechava os pacotes, né? E pegava toda a demanda dessa. Não, vamos dizer, uma empresa lá de São Paulo tem 10 audiências em Floriano. Né? Aí contratavam por correspondência um advogado aqui que fazia audiência até... aqui para nós, a gente conversando no meio, tinha gente fazendo audiência por 30 reais, 30, 40 reais. E aí você vê, aí inicialmente a gente fica, poxa, a gente está perdendo um nicho aqui de trabalho, né? E os grandes escritórios vão começar a prospectar clientes em nossa região, vão começar a protocolar aqui. Só que aí quando você começa a perceber que a internet ela é muito vasta. Você também aqui, né, onde você está, você pode fazer vídeos, você pode pegar cliente em qualquer lugar do país também. Então, da maneira que vem de lá para cá, daqui para lá pode acontecer também. Então, tem um lado ruim e tem um lado bom, né? Acho que hoje tem que se fazer mais investimento com marketing, né? Para que você consiga pegar clientelas em outros estados, outras cidades e nem precise ir. Hoje você faz atendimento do cliente seu sem você precisar ser no escritório. Eu tenho colegas advogados aqui em Floriano, eu ainda não consegui fazer isso, eu ainda gosto de atender, né? Contato eu físico, né? Mas eu tenho colegas aqui em Floriano que tinha escritório físico e que decidiu deixar o escritório físico lá montado, mas ficar em casa. Então quando a pessoa chega no escritório físico dele, ele faz a videoconferência e atende a pessoa. Trabalha em casa. Decidiu fazer assim. Eu ainda gosto da rotina do escritório, de conversar com o cliente, de pegar na mão dele. Ainda estou tentando me acostumar com essa nova rotina. Né? O relacionamento da advocacia com a magistratura e com a promotoria. Fala um pouquinho sobre isso, Pablo. Qual é a sua visão? Hoje eu vejo que a gente está muito bem. A gente consegue ter um diálogo muito bom com os juízes, com o juiz da vara de trabalho, juiz federal, com os juízes aqui do TJ, com os promotores. Eu acho que a gente tem conseguido sempre atender as demandas que são solicitadas e eles sempre nos atendem. Eu acho interessante. Nós temos tendo um bom acesso, né, um bom trâmite com o juiz. E o lugar. Mas você diz assim, nós como OAB ou como advogado? Pronto, aí vamos lá. Porque existe uma distinção. Exatamente. Está lá como representante da classe ou como advogado? Como é que... Realmente nós temos. Realmente agora nós tocamos um ponto difícil. Por quê? Nós conseguimos, como instituição, ter todo o acesso, né? Mas realmente o advogado ele tem essa dificuldade. Né? Muitos juízes eles não querem atender porque eles acham que o atendimento vai dificultar o trabalho dele, ele vai perder tempo. Só que nós temos a prerrogativa de ser atendido pelo magistrado. E aí a nossa função dentro da OAB é tentar intermediar isso, né? Que o juiz atenda. Aí a gente tem
tem conseguido, mas em algumas varas aqui, eles só querem que o atendimento seja feito só pelos assessores, não pelos juízes, né? E o advogado quer despachar com o juiz, quer falar com o juiz. É importante. Exatamente. E realmente eu tenho recebido muita demanda dessa forma, e quando a gente recebe, a gente tenta intermediar para que o advogado seja atendido, que não seria necessário a gente intermediar, né? Mas quanto à instituição, não. Realmente a gente sempre consegue falar. Mas nós temos um problema grave no judiciário piauiense. O TJ Piauí, ele é abarrotado. Nós temos poucos servidores. A maioria dos servidores que nós temos aqui no fórum são terceirizados, né? Então, a vazão do processo ela é muito lenta, né? E aí gera insatisfação na advocacia, né? Muitos advogados decidem parar de advogar no TJ por conta disso, porque realmente é muito devagar. A gente teve nomeação de novos juízes, que inclusive foi nós que conseguimos pela OAB. Nós fomos para o tribunal, conversamos com o presidente e conseguimos nomeação de novos juízes. E simplesmente o juiz chega aqui com 3 mil, 4 mil processos conclusos. Então, para o cara dar conta, né? É muito difícil. Então, é impossível. E aí ele não quer atender porque ele quer trabalhar. Mas o trabalho dele também é atender o advogado. O advogado faz parte. Até mesmo por videoconferência eu tenho visto situações que eu preciso conversar com o juiz, eu quero conversar com o juiz, é uma prerrogativa do advogado de também estar conversando com o juiz. E a gente bota lá, entra em contato com o assessor. Não, nós vamos entrar em contato com você para você fazer uma videoconferência no final do próximo mês. Poxa vida, uma videoconferência para se reunir é mesmo... e quando... E aí, para você explicar isso para o cliente? Para você ver como é que é com o cliente. Eu estava lá em casa ontem, e aí eu tenho na casa da mamãe ontem, né, meus pais. E eu tenho uma demanda de minha mãe, lá em São Luís, né? E aí ela disse assim, meu filho, tem hora que eu fico pensando que eu vou ter que contratar um advogado para pagar, porque esse processo não anda. Essa minha mãe, né? Começa a dar mais disputa. Aí eu falei, minha mãe... É um fato interessante, você, advogar para sua família, como é que fica? E eles têm lá no Barão, eles têm uma panificadora, né? Aí eu falei assim para ela, mãe, olha, eu vou dizer aqui para a senhora, eu não sei fazer bolo. Eu não sei fazer bolo e não invento fazer bolo. Pega a referência. Não sei fazer pão. Eu não sei fazer pão. E a senhora também não sabe advogar. Então a senhora não sabe o tempo que é um processo. A senhora está falando que está demorando. A senhora não pode falar isso. Como é que a senhora... não, mas eu acho que está demorando. Como é que a senhora acha? Da onde é que a senhora tira da cabeça que a senhora está demorando? Né? Eu não vou julgar o que a senhora faz, nem que a senhora não tem conhecimento. Mas dentro de casa ainda é... Eu sou muito suspeita para falar, né, pelo meu esposo que é advogado. Ele fala que o pior negócio é advogar para a família. Não. Ele disse, olha, porque só quem diz que sangue de casa não faz milagre, né? Para eles não faz, mas... tem esses... Mas parece que as coisas amarram mesmo, sabe? Não, é verdade, já tive parece que as coisas amarram, meu Deus, eu fico envergonhado, meu Deus, esse negócio não vai sair o despacho, não. E talvez o seu parente, ele pense que pela proximidade que ele tem com você, vai ter todo o privilégio. Não, antes de olhar aquele caso lá, ele vai olhar o meu, então... Mas tem esse pensamento, né? Porque se você advoga para um familiar, bem próximo mesmo, assim, acha que por ser familiar tá muito fácil, é mais fácil, é mais rápido, é mais tudo, né? Mas é a mesma dificuldade, até mais que... Mas a cobrança é maior. É bem maior. E é diária, viu? É diária. Eu já pego o gancho aqui. Você atua em mais de uma área, né? E a gente sabe que desde quando a pessoa escolhe se enveredar pelo ramo do direito, é imprescindível que goste de ler bastante, se atualizar. Mas hoje você, como já o profissional do direito, advogado, que já entende daquelas áreas que você atua, mas como é dividido o seu tempo para você, ao mesmo tempo, se atualizar? Porque eu digo que o direito, ele é bem atual tanto quanto a ciência. Eu digo que até mais em certos casos, Mutante, né? Porque é constante ali as ocorrências no mundo e você tem que estar atento. Você pensa que não, numa rodada de advogados é comentado, discutido algo que aconteceu há poucos instantes, né? Já viraliza, você já está por dentro. Como é o seu tempo para se atualizar?
Assim, eu organizei uma rotina de escritório que eu possa ficar só atendendo. Não faço mais peticionamento, eu tenho uns colegas que fazem. Então, como eu faço só atendimento, durante o dia eu passo o dia inteiro no computador, olhando as novidades, entendeu? Tentando novas teses. Então eu passo, assim, atualização minha diária, né? Eu sempre estou olhando. Então quando eu estou no celular pegando alguma coisa para poder ver novidades e o que está acontecendo no país, alguma legislação que foi publicada. Então já tenho que estar olhando para poder me atualizar. Então eu faço isso diariamente. Diariamente eu tô tentando me atualizar, porque eu tive essa liberdade de ter colegas de trabalho no meu escritório que fazem uma parte que eu Mais estou fazendo executiva, outra. né? A Eu parte estou fazendo executiva outra. Então eu consigo, como eu milito mais na área previdenciária, todos os acontecimentos da área previdenciária que acontecem diariamente, a gente está acompanhando e está lendo, sempre para poder passar para os nossos clientes. E esse ano é um ano diferente. Nós estamos no ano de 2024, é um ano eleitoral. Eu também trabalho na área eleitoral. Aí sim, esse aqui já exige mais um tempo para você poder se atualizar, porque todo ano de eleição sai a resolução eleitoral, entendeu? Que é do ano que dita as regras diferente de uma eleição para outra. de uma eleição muito para outra. diferente. Aí sim, tem que ter atualização. Aí isso aí exige mais tempo e eu já tô olhando algumas coisas para que a gente possa atender os nossos clientes. Mas o direito ele é muito mutável, né? Então diariamente tem essas mudanças e a gente tem que estar atualizando. Mas uma regra do direito que é interessante. Mesmo quando você tiver dificuldade de entender um dilema, uma lide que você pegue, você sempre pensa que tem uma lei interessante no direito, que ela não está escrita. O direito, ele é feito para o homem médio, não é isso? Então, o que é homem médio? Quando você pensa numa situação que você está passando, você imaginar se é certo ou errado. Para o homem médio, se é certo ou errado. O homem médio, que eles costumam falar, é aquele que não vai cometer o erro. Então, naquela visão que você olha, você encontra aquilo, se fosse comigo, será que está certo ou errado? Então, ali você consegue resolver o dilema, porque a legislação ela foi criada em cima do homem médio, que é dito no direito civil, né? E daí a gente consegue quando a gente está com pouco conhecimento, a gente consegue entender para onde vai, para depois buscar o conhecimento e conseguir resolver. Eu costumo, quando você falou aí dessa algo teórico, mas que vai muito para a prática, né? Muita gente pergunta, a gente vê uma situação prática, vamos dizer, você está passando por uma avenida, por uma praça, e estão lá redes estendidas, tapetes estendidos, situações, né, que estão ali expostas nas praias. Como você diz, o homem médio pode ser perguntado, aquilo ali é certo ou é errado, né? Então, o homem médio pode até estar aceitando aquilo ali, mas se você for ver se aquilo ali é certo ou se é errado, você está vendo um trabalhador lutando pela sua sobrevivência, está ali tudo, mas você imagina se todos os comerciantes de rede e de tapetes fizessem o mesmo, porque se ele tem direito é porque os outros também têm direito de fazer aquilo, né? E aí você imagina, poxa, se todo mundo fizer isso aí, será que fica uma coisa correta? Então, quer dizer, você pode estar filtrando mais ou menos essa noção de homem médio justamente dessa forma, né? Saber se uma coisa é certa ou se é errado, se colocar no lugar do outro. Exatamente. Né? Então, você consegue a solução dos conflitos assim, né? Isso eu acho que deve ser bom para a vida toda. Com certeza, sobre vários fatos da vida, né? Doutor Pablo, eu queria que você desse uma falada aí, um comentário, né? Fizesse um comentário sobre a sua resolução de ir para a política da OAB, né? Daqui a pouco a gente fala em política geral, mas em política da OAB, como foi que você resolveu encarar a sua candidatura hoje? Você é presidente da subseção aqui de Floriano. Na gestão passada, né, eu fui tesoureiro, né? Então, desde quando eu não tinha, porque assim, existia uma cláusula de barreira, né, que para você compor as chapas, você tinha que ter 5 anos de advocacia. Então, na eleição do Dr. Astrobaldo, eu não tinha 5 anos. E aí, na época, o Dr. Mauri foi ser secretário, né? Era o representante de Barão de Grajaú, foi ser secretário.
A composição de chapa a gente costuma fazer assim, né? Pegando os representantes das cidades, né? E É aí, uma mesclagem, né? isso. E aí, quando veio na composição da chapa da Miriam, eu vim como tesoureiro, já tinha uns 5 anos, né? E aí, pô, tesoureiro. Naquela época eu estava no sistema OAB, não pensava em ser presidente, mas existem fatos na vida que acontecem que levam você a precisar e colocar o seu nome à disposição. O que aconteceu? A doutora Miriam, ela renunciou para assumir o cartório de Nazaré. E quando ela renunciou, houve uma eleição interna entre os diretores da OAB. Né? E nessa eleição interna eu ganhei a eleição. Né? Só que nós não éramos alinhados à seccional. E acabou que essa eleição que eu havia ganhado foi anulada. Né? E foi nomeado um presidente que passou ainda um ano e pouco até Temporário, né? temporário para ter uma nova eleição. E Doutor ele Cabelo continua. fez? Foi o Cabelo. E aí depois teve uma nova eleição, já foi no ano eleitoral, e aí eu decidi não mais me candidatar nessa eleição indireta, né? E o Cabelo continuou, terminou o mandato, ele passou 2 anos como presidente, né? E ali eu disse, rapaz, parece que isso não é para mim. E aí quando chegou em maio do ano da eleição, 2021, os colegas começaram a ligar. Você vai ser candidato. Eu disse, não quero, não, você vai ser o candidato. Alguns falavam assim, nós vamos pagar a dívida histórica que a advocacia tem com você. Por conta daquela eleição que você era para ter sido o presidente. A gente foi para a eleição e conseguiu ganhar. Então, se não tivesse acontecido, esse fato que aconteceu comigo, talvez eu não teria sido candidato a presidente. Então foi um fato que aconteceu que voltou minha cabeça para... E talvez naquele momento também, se eu tivesse sido presidente, não estaria preparado para fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, Aprendizado, né? Aí veio tudo que vem é para melhorar um pouco a vida da gente, pra gente aprender e tentar melhorar. Aí eu peguei e enveredei pela política de ordem, e tá fazendo um bom mandato e espero que... Pretende continuar? Não, reeleição não pretendo. Não, né? Não. É uma acho bandeira sua, do seu grupo, a não reeleição? A gente já tem muita conversa sobre isso, desde o período eleitoral, a gente de não concordar com a reeleição. Então eu acho que... Mas por quê? Porque assim, a carreira de advogado, que você tá com vontade de trabalhar para a advocacia, o seu período de vontade é muito pequeno. E vai chegar um momento que você está com 20 anos de advocacia e você não quer mais saber de OAB, não. Você está com a vida estabilizada e você não quer mais participar de política porque enche muito sua cabeça. Então, se imaginar, eu como presidente da OAB, passei 3 anos e vou passar mais 3. Eu tirei a oportunidade de alguém contribuir também. Então, o meu pensamento é esse. Eu quero que mais pessoas possam contribuir. A rotatividade é importante. Exatamente. Tá certo. Vamos falar sobre a vida pessoal um pouco. Vamos já falar um pouco da vida pessoal do doutor Pablo. Doutor, você é filho, tem irmãos? Nós somos 4. 4 irmãos. 4 irmãos. Os outros irmãos são em que área? Um é advogada, o mais velho é empresário. Eu percebi que um é advogado. Né? O mais velho é empresário. O mais velho. Ele mora em Oeiras, o mais velho é empresário. Aí a outra é advogada, também é de Oeiras, mora em Oeiras. E aí a outra irmã minha é fisioterapeuta, trabalha aqui no Tibério Nunes, e eu sou o mais novo. Você é o mais novo dos 4. Sim, sou o mais novo. Filho? Tenho uma filha já. Tem 2 anos. Pronto. Tem 2 anos, a Clarice. Clarice, 2 anos. 2 anos. Tá. Ensina a gente o amor, né? O amor diário e tudo. Depois que você tem, é diferente demais. Certo. Religião? Eu sou católico. Praticante daqueles... Não, né? poucas, assim, a gente vai, mas não vão muito, né? Converso com Deus em casa, né? Oro muito, peço muito e agradeço muito. Mais fácil é agradecer, todo dia agradecer pelo dom da vida que a gente tem, de saúde, para continuar a luta diária. E o Paulo, pratica algum esporte na hora de lazer? Esporte eu gosto. Tem algum hobby ali, vaquejadas? Não, esporte. Forró. Eu gosto de... Tô na modinha agora do beach tênis, né? Olha. Jogo beach tênis, vôlei, né? Futebol eu jogava mais, só que devido ao tempo passar, aí, por exemplo, na OAB, os meninos são mais novos, eu já não quero mais jogar com esses meninos, porque os meninos são duros demais, aí a gente tem medo de se quebrar. Machucar. Aí eu tô procurando o pessoal mais velho para poder formar o pessoal que dá para jogar.
E lazer, eu gosto de ir no churrasquinho, né? Churrasquinho, carne assada, né? Gosto de ir pra roça. Praticamente todo dia eu vou na roça, né? A gente tem uma propriedade rural que é 20 quilômetros daqui. Quase todo dia eu tenho que ir lá. Sério? Sim, a gente tem uma criação de Isso ovinos, é né? bem rural, então. É, Isso é tem bem uma rural. criação de ovinos. E final de semana eu gosto de passar lá, né? Sim. A criança adora também, né? Uhum. Leva a criança. E final de semana eu gosto de passar lá. Na sexta-feira eu só volto no domingo. E é pertinho. E A gente falou em entretenimento, lazer. Como é que tá, só para a gente fazer uma vinculação, como é que tá a situação do clube da OAB? o clube do AB, Foi uma conquista sim, foi uma conquista, né? da sua gestão. Uhum. Mas ele é um local bem afastado, né? Não é muito urbanizado. Então a gente passa por dificuldades lá, a energia nossa é fraca, Precária. Sério. o acesso é precário, então tem que ser melhorado muito. A gente já fez solicitações também ao poder público para que tente calçar a rua lateral, né? Uhum. Mas os colegas estão indo jogar. Estão indo jogar no gramado, na parte de areia também. Todo dia tem jogo lá. Todo dia? Todo dia. Isso é bom, né? Porque clube, geralmente, Floriano não tem esse costume do clube, né? Você vê o Comércio Esporte Clube, um clube que hoje está praticamente abandonado, fechado, né? E nós temos a ABB, um excelente clube, onde há uma concentração maior de interesse, né, das pessoas que gostam de clube, mas no geral eu não vejo essa ideia de clube aqui, né? Mas aí para mim é uma novidade. Nós temos que aproveitar o que está na moda, né? Por exemplo, o clube de Floriano, no primeiro ano de gestão, 2022, só tinha um campo, né? E inclusive funcionou o campo porque eu consegui com um colega que ele fizesse a doação do poço, né? Nós montamos o poço e começamos a trabalhar esse campo. Mas você só tinha um público masculino. Aí você olha na cidade, você passa tá em todos os locais aí nos bairros, tem um beach tênis agora. Hoje nós então temos. Tinha que ter uma quadra de areia. Essas arenas estão se proliferando, né? Sim. E não é só aqui em Floriano, não. Você anda em Teresina, Ave Maria. Então, quando a gente colocou a quadra de areia, aí foi o diferencial. Pronto. Então, você pega o público feminino, que não ia, não costumava ir, e aí você pega a partir das 16 horas até às 10 horas, tem gente lá jogando. Então, foi muito bom. Vamos aqui para o nosso bate e volta, né? Rapaz, passa rápido, ali já está com 52 minutos. Olha aí, então vamos lá encaminhar aqui para a reta final aqui do nosso bate-papo, doutor Pablo. Explica aí. Bom, são duas dinâmicas agora que você vai encarar. Ele disse que é rápido, né? Então, vamos ver, porque eu já estava pensando. Entendeu? A primeira dinâmica, nós vamos aqui falar nomes para você ou ou adjetivos, algo que você vai responder de forma bem objetiva, é um bate e volta. Né? E a segunda dinâmica, cada um de nós iremos fazer uma pergunta e você vai escrever aqui nessa lousa. A gente sempre pergunta se a caligrafia está em dia. Você responde aqui nessa lousa do escrito. pensamento. A prova é escrita, né? Não é a prova oral. Primeiro tem a prova oral, depois tem a prova escrita. E depois enquanto você responde as nossas perguntas escritas aqui na lousa, logo em seguida você vai fazer o explicativo de cada uma das suas respostas. Certo. Okay. Vamos lá. Vamos lá? Seu Gilberto. Eu? Então, vamos lá. Doutor Pablo, fale sobre... Diga alguma coisa, uma frase ou alguma só... Uma expressão, alguma coisa sobre... vou falar aqui sobre política geral. É difícil. Então, política é uma frase. Então, vamos lá. Instrumento de mudança da sociedade. Pai e mãe. O amor, pai e mãe, inspiração. Clarice. Significado do amor. Arrasou. Juliana. Companheirismo, para uma vida toda. Lula. Um grande líder. Flávio Dino.
Um grande líder e um grande jurista. Cláudio B. Oposição. Henrique aqui tá OAB. pensando assim, como é que eu vou lhe apertar? OAB. OAB a gente leva ela como entrega ao próximo. Aprendizado. Constituição. Respeito. Um filme. Conde de Monte Cristo. Conde De de Monte Monte Cristo. Um Romance. livro. Lula. Biografia. Um desafio enquanto profissional do direito, assim, que vem na sua cabeça, que você passou. Que eu passei. Uhum. Montar o primeiro escritório. Justiça do Brasil. Alcançável. Antônio Reis, prefeito de Floriano. Um bom gestor. 8 de janeiro. 8 de janeiro. Onde nós tivemos 8 de janeiro foi pra mim foi um golpe. Tentativa de golpe. Previdência Social. Previdência, instrumento de distribuição de renda e cidadania. 2023. 23, 2023. foi um ano de sucesso. a sua expectativa para 2024. Vitória. Muito bom. Interesse em ser candidato em algum cargo? Sim, Sim? dentro da política de ordem. Ah, sim. Dentro da política de ordem, tem interesse em participar da... Não, eu falando da política geral. Nesse momento ainda não. Não descarto. Não descarta. Não descarto. Para outra. Vamos lá? A gente vai fazer 3 perguntas. Como a Fernanda já explicou, você vai responder da mesma forma. Eu vou colocar aqui para as pessoas entenderem, porque às vezes fica... Uhum. Tá certo? Certo. Cada uma resposta. Tá certo? Doutor Pablo, daqui a uns 30, 40, 50 anos, como é que você gostaria de ser lembrado? Vamos dizer, algum cineasta diga assim, eu vou fazer um filme sobre a vida do doutor Pablo. Advogado, atuante, de grande referência na área jurídica, presidente da OAB, da subseção da OAB de Floriano. Qual o nome do filme que que você gostaria que esse cineasta colocasse? Tá? Eita, rapaz. Vamos lá. Fala da gente. Qual a mensagem que você deixa para quem está ingressando na área Pode de pensar direito? aí. Qual O meu irmão que ele vai assistir. Pronto. Fernanda. Se você pudesse nesse momento parar o que está fazendo e, vamos supor, mandar uma mensagem ou fazer uma ligação para alguém que é muito importante para você ou que lhe trouxe muita inspiração na vida profissional, quem seria essa pessoa? Pronto. 3 perguntas, o doutor Pablo vai responder aí, enquanto ele responde. Está lembrado das 3 perguntas, Tô né? lembrando. Pronto, A pronto. primeira pergunta, mas... Vamos lá. É o filme da vida. Enquanto ele responde aqui, nós vamos falar Nossos parceiros. CDL Floriano, né? CDL Floriano, que nos apoia aqui para a gente manter esse projeto, não é isso, Fernanda? É sim, porque nós tratamos de lideranças, né? E o CDL é mais do que Nada isso, mais são justo do que trazer a as liderança. lideranças de Floriano. Como, por exemplo, trouxemos aqui o Marcos Maranata e o Alisson Rodrigues, né? Que mostraram aqui suas histórias de vida
E também a Mauriene, três personalidades que personalidades nós trouxemos aqui, além do Fabrício, lá do BG Supermercado. Exatamente. Grande história. Grande O Dr. história. Pablo falou que Um quilo de conhece, né, o balinha, né? Fabrício. Gente, muito Precisa boa. assistir o podcast dele. Lembrando, viu, gente, que no nosso Leadercast aqui, o Fabrício, ele tá batendo recorde de visualizações, viu? Pronto. Ele que tem um grande carisma ali na cidade de Barão de Grajaú, muita gente. Você vê que é a união, né? As pessoas assistiram, compartilharam, isso é muito gratificante para ele, principalmente, que pra gente sempre também. fala com muita empolgação, né, desse feito, e para nós, pelo retorno que a gente está tendo. Certeza, muito bom. Além dos nossos consultores que ainda virão aqui, o vereador Magno Everson, né? Isso, IBM Consultoria. IBM Consultoria e também o Tim Mendes da Pensar Soluções né? Inteligentes. Então, são nossos parceiros. Temos uma marca nova aí também. Ah, sim. Temos a Maranata bebidas, também, né? que é do Maranata, Marcos. já falei aqui. Vamos falar só se você precisar de fazer um churrasquinho. O doutor Pablo aqui disse que gosta de um Já churrasquinho. gosta, né? Doutor Pablo disse que gosta de entretenimento, reunir família, né? Então tá aí, olha, Atacadão da Bebida, né? Sim. Que está chegando aqui na cidade de Floriano, coisa nova, né? Com muitas atrações aí, viu, gente? Atacadão da Bebida, fica ali próximo à Avenida Bucaneto, né? É Francisco Pacheco. Francisco Pacheco com Bucaneto. Isso. Pronto, é bem próximo ali, totalmente diferenciada aí a situação de tratar esse lado, né? De fornecer bebidas, refrigerantes, né? De um modo geral, né? Aí, muito obrigado aí a todos os nossos parceiros. Vamos lá para as respostas aqui do nosso Dr. Pablo, nosso entrevistado de hoje. Está aqui mostrando aqui as respostas às nossas perguntas. Fala aí, Fernanda. Vamos lá. Primeira pergunta. A primeira pergunta é que nome do filme. Gilberto fez o Epa. nome do filme da sua vida. Olha aí. Respondeu um Bom gestor. Bom gestor. Olha, esse nome desse filme, outros entrevistados já disseram também. Eu não tinha assistido, viu? Só pra dizer. Já disseram que queriam também ser lembrados como um bom gestor. Alguns convidados aqui, eles sempre quando se fala no que você quer ser lembrado, ele fala pela administração, pelo meu feito, pelo que eu deixei para Floriano como legado. E isso é muito bom. Vamos ouvir aí. E assim, bom gestor, quando eu falo, em relação a escritório, em relação à família, em relação à ordem também dos advogados. Então, quero ser lembrado dessa forma. A maneira da gente entregar para as pessoas um resultado, entendeu? O tratamento que a gente tem com as pessoas que trabalham para a gente, com as pessoas que a gente atende, entendeu? Acho que tudo isso faz parte da gestão de pessoas, né? Então, certamente. Queria ser lembrado por isso. Muito bem. Para quem vai ingressar na carreira, João Vitor está me assistindo e futuros advogados. Né? Teu irmão Perseverança. Olha só, perseverança. É o que eu sempre tenho dito. Porque você vai passar por muita dificuldade. É não desistir. É sempre acreditar que no final tudo vai dar certo. Então tem que ter muita Essa perseverança. mensagem dele é muito importante. Importante e é uma mensagem repetitiva Forte. aqui de várias pessoas já disseram aqui, vários líderes aqui. Deixado diferente, mas com o mesmo significado. O mesmo significado, sim. Sempre na mesma conotação. Vamos lá. Eu perguntei sobre uma pessoa com quem ele tenha gratidão, inspiração, e ele colocou Patrícia. É minha irmã. É advogada? É advogada. Eu inclusive, vou fazer um pequeno desafio, viu, Gilberto? Que eu comecei a minha pergunta assim, se ele pudesse agora ligar para alguém ou mandar uma mensagem. Não vou pedir para ligar, mas se você quiser olhar para a câmera e dar a sua mensagem de gratidão para ela, fica à vontade. Ela sabe que eu sou muito grato a ela. Minha irmã, ela é 10 anos mais velha do que eu, então ela já... Experiência. Inclusive, quando eu era pequeno, ela já cuidava de mim, entendeu? Então, assim, ela sempre me tratou como se eu fosse um filho dela. Que entendeu? bom. Então, assim, quando eu fui estudar em Teresina, ela me ajudou muito também. E quando eu me formei também, ainda hoje ela me dá muitos conselhos. Então, eu sigo muito ela, agradeço muito por ela ter me ajudado. Muito mesmo. Ela sabe que eu sou grato a ela, a gente conversa diariamente. Que legal. E é a inspiração que eu tenho.
Muito bom. Que bom. Tá certo, gente. Está aí. Finalizamos aqui mais um belíssimo bate-papo aqui, doutor Pablo. Muito Muito bom. obrigado. Eu tenho Muito só obrigado. que fazer um merchan que eu não fiz. Pois que não. É sobre, Claro. hoje eu sou empreendedor, tenho uma empresa de beneficiamento de carne de ovinos, né? E a gente vende carne de ovinos embalada a vácuo. Olha só. A gente tem uma... Eu já me deparei com produtos. Lá na padaria do meu pai, a Na gente tem um padaria eu freezer já, lá, já entendeu? até já comprei E lá. alguns muito colegas bom, a rapaz. gente faz a entrega, então nós temos os cortes. Então o todos os homem é cortes. empreendedor também, não é só Sim. advogado. Rapaz. Mas Que a bom. advocacia é um empreendimento, né? É, também. Exatamente. Acho que o sucesso da advocacia Também. é você entender que tem que ser empreendedor. É verdade, Né? verdade. Muito E bom. aí a gente tem isso também, já veio da Como é o nome da empresa? Cabanha Santa Maria. Cabanha Santa Maria. Cabanha Santa Maria. Cabanha Santa Maria. Ó, tá E a aí, gente rapaz. tem Vamos isso botar aí essa também. marca aqui, Vamos Cabanha. botar essa parceria Mas aí. é. Vamos ver. Vamos Deixa essa botar parceria a aqui. parceria Fechar. aqui, botar aqui no. Interessante, no eu não sabia, já tô sabendo. A gente Muito tem. bom, doutor Pablo. Parabéns. Parabéns. E tá indo muito bem. Parabéns. Como é? Vamos aproveitar essa situação. Como é que Explica aí um pouco mais. É, viu? Nós sobre temos, assim, eu sobre Você a já logística, tem sobre os seus clientes aqui para quem você fornece, né? Ou é só Floriano? Também, a gente É já só tem... atacado ou é Não, varejo? é lá? varejo, né? E aí, alguns restaurantes compram na nossa mão, né? O Sal de Parrilha mesmo, eles fazem muito churrasco, eles compram na nossa mão. Uhum. E o consumidor final mesmo, né? Sim. Os amigos e tal, a gente vai divulgando. E a gente tem um confinamento de ovinos, né? Uhum. E a gente faz todos os cortes, da picanha ao carré, né? Então, Que legal. nós temos muitos Bom. clientes que já são, nos finais de semana, já ligam, já pedem, a gente manda fazer a entrega, né? Uhum. Então, é chegar na mesa das pessoas é um produto que é mais fácil de você utilizar do que você comprar um animal inteiro, Certeza. né? Então, a gente já entrega para você o animal, os pedaços todos separados. Então, eu quero fazer um churrasco, o preço não é caro, então você tem as peças específicas que você quer usar e já manda deixar. Isso, E é um costume isso nosso de comer a Criação, carne né? de A criação. criação, pois Carne de é, criação. era isso que eu ia falar, porque antes, né, como a gente chama carne de criação, era vista como uma iguaria, mas hoje ela está sendo vista como um prato refinado, sabe? É, E muito é. disputado nos restaurantes. E você imagina, a nossa região, ela é produtora de animais de pequeno porte, né? Não é região bovina. Tá? Floriano e Barão. Você entra mais pro Maranhão, você começa a ter os A ver, bovinos, né? uhum. Então, a nossa região que tem essa produção, não beneficia essa produção, né? Verdade. Você vai no supermercado, você só vê a carne bovina, que é produzida em outro lugar. Teve um bom insight aí, ó. E aí é preciso que a gente traga isso para a mesa do consumidor e que ele comece a consumir aquilo. Quando você vai fazer um churrasco no final de semana, você só pensa em comer a picanha. Olha só. É. Muito bem. E agora você tem a oportunidade de você comer a costela, Já de você comer quero. um carré. Doutor, você Já vai queremos. fazer né, outro... Já queremos. Pois tá, doutor Papo. Parabéns. Muito obrigado. Eu Obrigado. agradeço. Obrigado. Parabéns. Demais. Aí, gente, finalizamos. Até a próxima. Até a próxima.